Quando a gente fala de sensor e atuador, a primeira coisa que vem à cabeça é associar o que é um sensor e um atuador pelo ponto de vista de um computador. Um sensor e um atuador, eles estão ligados ao computador para passar informações ao computador, isso no caso dos sensores, e para responder a um comando no caso dos atuadores. O maior vilão, ou a maior vilã nos sistemas de injeção eletrônica hoje, é a carbonização. A carbonização que afeta a parte interna dos motores, pistões, anéis, também acaba migrando para dentro de sensores e atuadores e causando grandes danos. Isso que no passado, no sistema carburado, gerava até um trabalho, que era a limpeza de carburador, fazer troca de velas por carbonização, ele hoje é um tormento, porque a carbonização passou a ser uma parte integrante dos problemas na injeção eletrônica. Vejam a que ponto chega a carbonização nessas válvulas, por exemplo. Nós vamos começar falando de um atuador que não era comum no sistema carburado, que é o IAC, ou Idle Air Control, ou válvula de controle de marcha lenta. O motor de passo, que é normalmente comentado sobre o motor de passo, o nome motor de passo veio porque ele trabalha andando, fazendo com que a ponta se estenda para frente e para trás, passo a passo. O objetivo desse atuador é, uma vez controlado pelo computador, ele fazer com que passe mais ou menos ar por um conduto dentro do sistema para controlar essa quantidade de ar e provocar o controle da marcha lenta. O fato dele andar em passos para frente e para trás é realmente verdadeiro. Ele, através de uma variação de frequência, você consegue fazer com que ele caminhe num espaço de cerca de 1 centímetro, 255 passos. Então, você imagina o quanto é importante e é preciso esses 255 passos. Muita gente imagina, pô, mas como surgiu essa tecnologia? Essa tecnologia, ela vem de alguns outros sistemas já utilizados em outro tipo de sistema, não automotivo, mas é comum em sistemas eletrônicos a gente aproveitar boas ideias. O motor de passo, ele surgiu de sistemas de som. Para quem lembra, mais saudosista, lembra dos sistemas de som que eram em vinil? No vinil, você tinha um braço da vitrola com uma agulha na ponta que ia lendo o disco, né? Ia fazendo a leitura do disco. E essa leitura, deixa eu mostrar aqui melhor. Só um momentinho. Essa leitura do disco, ela ia sendo feita através de uma varredura do começo para o final do disco. Esse movimento de leitura era um movimento angular, e esse movimento angular era de fora para dentro do disco. Hoje em dia, com as novas tecnologias do CD e do DVD, a leitura é feita num movimento linear, para frente e para trás, não mais angular. Esse movimento para frente e para trás tem aproximadamente 255 passos. Na verdade, se a gente olhar para um leitor de CD, de DVD, e olhar para um sistema automotivo de IAC, a semelhança é muito grande. Na verdade, eles têm o mesmo projeto, o mesmo princípio eletrônico de funcionamento. Quanto aos problemas e aquilo que pode ser limpo, muita gente pergunta, mas o que eu posso limpar do sistema? Olha, nós recomendamos o seguinte, o máximo que você pode tentar fazer uma limpeza é na ponta, a ponta que interfere na passagem do ar. Essa ponta ou a mola que tem, você consegue desmontar isso porque ele tem uma rosca sem fim, você pode fazer esse tipo de limpeza. Aqui nós desmontamos propositalmente uma peça para que vocês tenham ideia de até que ponto chega a contaminação no sistema. A contaminação por carbonização atingiu a parte motriz interna e essa contaminação, a gente não recomenda que seja feita uma limpeza, que seja tentada uma limpeza com produtos químicos. Por quê? Você vai atingir lubrificações internas do sistema, tem que imaginar que tem engrenagem, existe uma bobina de campo,
E dependendo do líquido que você for utilizar, se ele for muito agressivo, ele pode retirar, por exemplo, o esmalte que recobre as bobinas. E aí essa peça na hora funciona, passa uma semana, entra em curto-circuito e pode trazer um dano ao sistema. Então esse é um componente que não é recomendado a limpeza. O tempo de vida útil varia muito com a idade do veículo, com o tanto que ele está carbonizando, com o tanto que o dono do veículo ele consegue dar de manutenção. E esse componente, por exemplo, para a Europa, ele chega a durar 100 mil quilômetros. A gente tem algumas localidades aqui no Brasil que uma peça dessa não dura mais que 25 mil quilômetros, por força de contaminação de combustível, sistemas de óleo contaminados, coisas assim. Outra maneira de se controlar marcha lenta, a gente pode utilizar o IACV. O IACV é uma válvula de controle de marcha lenta, é Idle Air Control Valve. O IACV, aparentemente, não tem muita coisa. Ele tem uma parte metálica e uma solenoide. Só que entre uma e outra existe uma câmara de vácuo. Como funciona? Se imaginarmos que tem dois furos, para que de um furo para outro passe o ar, quando o sistema está em funcionamento, um eixo que vai controlar a quantidade de ar que vai passar por esse furo, e uma câmara de vácuo. Que vácuo? Quando o ar passa de um furo para outro, ele cria vácuo, e esse vácuo vai atingir essa câmara de vácuo através de um furo por dentro desse eixo. Uma vez que esse eixo se movimente, supondo que ele se movimente para frente e deixe passar mais ar de um furo para o outro, a marcha lenta vai subir. Está em 2.100, 2.200 RPM. Se o computador achar necessário, o que ele vai fazer? Ele vai interferir jogando um sinal na solenoide para que a solenoide empurre esse eixo. Mas caiu demais a rotação. Ele corta a alimentação da solenoide e, por efeito de vácuo, o sistema ele vai subir a rotação. E ele vai ficar fazendo esse movimento para frente, para trás, para frente, para trás, quantas vezes forem necessárias. Na verdade, quando o motor está em rotação, esse movimento é bastante acelerado. Se você puser a mão na peça, você nem consegue sentir ela vibrar de tão rápido que ela está fazendo esse movimento para frente e para trás. Fisicamente, nós temos aqui a solenoide e ela em corte, onde aparecem os dois furos. Se você notar aqui em corte os dois furos, o eixo, a parte onde faz o estrangulamento da passagem de ar e por onde vai entrar o vácuo para atingir a célula de vácuo ou a câmara de vácuo. Mas por onde passa esse vácuo? Olhando aqui por esses dois furos, o vácuo vai passar por aquele furinho para dentro da câmara de vácuo. Supondo que eu tenho uma sujeira aqui, eu posso até tentar tirar a sujeirinha que possa estar nesse furo com um palito de dentes. Mas o problema normalmente não é aí. O problema está dentro do eixo. O eixo tem 4 milímetros externamente e o furo que passa o vácuo tem apenas 0,7 milímetros. É muito comum que a carbonização atinja esse furo e contamine e não deixe passar o vácuo. Então, um dos maiores problemas que se tem é no entupimento por carbonização desse eixo. Aí tem gente que tenta tirar essa sujeira com um líquido qualquer, e um detergente. E o problema é que se você conseguir retirar essa sujeira com detergente, e esse detergente escorrer para dentro das câmaras de vácuo, ele tem uma borracha nessa câmara de vácuo, como se fosse um mini servofreio. E essa borracha pode ser dissolvida por esse detergente. E aí vai produzir um dano do mesmo jeito. Tá? Então, é uma peça, um componente bastante delicado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de carbonização. E normalmente é recomendado, quando o carro está carbonizando muito, tem que trocar 2, 3 vezes esse componente, refaça o sistema, faça com que a carbonização baixe. Tá? Uma curiosidade, uma vez uma pessoa me perguntou, eu pus uma peça dessa nova e a marcha lenta ainda não ficou boa, não tem um lugar para ajustar, eu tive mexendo lá. Eu falei, quando teve mexendo a gente já tem a impressão de que andou fuçando onde poderia ter algum ajuste, né? Ele falou, eu mexi naquela parte de trás da solenoide, tinha um selinho, aí eu tirei aquele selinho e percebi que tinha um parafuso Phillips ali, mexi para frente, para trás e ficou boa a marcha lenta. Eu falei, olha, infelizmente ali aquele ajuste não é um ajuste de marcha lenta, é um ajuste de tempo. Se você mexeu para frente ou para trás, você pode ter deixado o tempo de reação mais lento
ou mais rápido. Então a marcha lenta vai demorar mais a cair